Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Debras, Osasco, Jardim Santa Maria. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação, o pastor Romildo Silva. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se no nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas mensagens. E não se esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. A palavra de Deus da semana está intitulado sobre o livro da vida. O livro da vida. Então, nós vamos discorrer esse assunto com respeito ao livro da vida. E o que é o livro da vida? Então nós vamos ver o que a Bíblia diz com respeito ao livro da vida. Então nós vemos que nós vamos basear esse assunto, vamos começar aqui no livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 32 e 33, que diz assim: Agora, pois, perdoa o pecado, e senão, risque-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Então, nós vamos ver com respeito ao livro, né? E o que quer dizer o livro da vida, né? O que isso quer dizer, né? Então nós vemos que o livro da vida, aqui na Terra, por exemplo, no mundo, tudo que é sociedade tem um livro, tem um registro, um livro de registro. O livro da vida é um livro de registro, de cadastro. Quando uma criança chega ao mundo, ele é cadastrada, registrada. É colocado o nome na criança e é registrada. Quando a criança entra na escola, ela é registrada, ela faz parte daquele grupo. Todas as crianças que estão ali estão dentro do cadastro daquela escola. No quartel é a mesma coisa, todos os soldados ali do quartel são cadastrados ali naquele quartel. Numa igreja evangélica, não é? Todos os membros são cadastrados, tem sua carteirinha de cadastro, de registro da igreja. Todo lugar tem o registro. Você entra numa firma para trabalhar, a pessoa é cadastrada, é registrada ali naquela firma. Você vai passar uma noite no hotel, tem que registrar, tem que deixar cadastrado o seu nome. Então vejam, no céu, para a pessoa morar no céu, tem que ser cadastrado no céu. Tem que estar na agenda de Deus.
tem que estar no livro de Deus. E, caso contrário, não é morador do céu. Não vai morar no céu. Por isso que em Apocalipse fala a abertura do livro, vai chamar o nome dos cadastrados que ali estão, não é? Aqueles que permaneceram fiéis a seguindo a Jesus Cristo. E vejam que na abertura do livro vai estar o nome de todos aqueles que foram fiel à palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10 diz: sede fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, quando for aberto o livro, o cadastro de Deus, o nome tem que estar ali. O nome que não estiver ali não vai ser salvo, não vai ter a eternidade no céu. Então nós vamos começar aqui. E já quero deixar um alerta, hein? Eu quero basear aqui em Moisés e os dias de hoje. Quem pecar contra mim, eu riscarei o seu nome do livro da vida. Por que eu vou basear essa palavra no livro de Moisés e nós vamos comparar com o dia de hoje? Antes de nós seguirmos, queria dar uma passadinha aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo, deixa eu ver se é o 17, diante. Presta bem atenção, que diz assim: mas 17, o 18 e o 19, até o 20 pode ser. Tá. Mas o que se ajuntam com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Por quê? O nosso corpo, nós vai mostrar aqui, é a morada do Espírito Santo. É o templo do Espírito Santo. Desde a descida do Espírito Santo até agora, ele permanece aqui. Mas ele não permanece em cabo de vassoura, ele não permanece em coisas inanimadas, né? Ele permanece em seres humanos, pessoas que aceitam Jesus, passa a ser morada do Espírito Santo. Então, quem prostitui, peca, contamina contra o Espírito Santo. Eu vou entrar forte nesse assunto hoje. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, nosso corpo pertence a Deus. É a morada de Deus.
E Deus falou ali para Moisés, que Moisés tentou interceder pelo povo, que Deus ia arriscar o nome dele, dos que pecaram, bem entendido, no livro da vida. E Moisés intercedeu, e Deus não resolveu o problema de Moisés. Deus não resolveu o problema de Moisés. Por quê? Não adianta nada eu interceder para o meu filho. Ô Senhor, perdoe o meu filho. Senhor, perdoe a minha família. Perdoe o meu vizinho. Não adianta nada eu interceder se a própria pessoa não se arrepende do que fez. Nós só encontramos perdão diante de Deus, diante do arrependimento sincero. Que sai um arrependimento da alma por ter cometido um pecado contra Deus. Então, Moisés chegou, perdoou, então risca meu nome também. Deus foi tolerante com Moisés. Ele pisou fundo aí. E vejam que Deus, a palavra diz assim, a resposta de Deus para Moisés. No capítulo 32, versículo 32, ele diz assim, né, para arriscar o nome dele também. Mas no 33 é a resposta de Deus. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, este eu riscarei do meu livro. Então, todos nós que aceitamos Jesus como Salvador, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Mas vejam, quando o crente começa a se corromper, começa a pecar, por exemplo, principalmente em ato de adultério. Vejam como eles banalizam a palavra de Deus. É pastor saindo com mulher de membros, obreiros e outros, mesmo que não seja obreiro, estou falando crente. Converteu a uma bênção, recebeu a graça de Deus, o Espírito de Deus, tem dons de Deus, e vive no adultério. E vive no adultério. E vive, desce do púlpito, sai da igreja, depois que entregou a ceia, tudo, aí vai para o motel com a mulher do outro. Aquele que pecar contra mim, diz o Senhor, eu riscarei o nome dele no livro da vida. Nós vemos no livro de Apocalipse, quando desceu aquele trono e foram abertos os livros dos atos, daquelas ações cometidas pelos seres humanos. Tudo registrado diante de Deus. E agora vejam que se o nome da pessoa for riscado, o anjo não vai encontrar lá, a hora da chamada. Todos nós vamos estar diante do tribunal de Cristo para sermos julgados por aquilo que nós fizemos através do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Nós vamos responder pelos nossos atos. Então vejo quantos obreiros de Deus
que se desviaram, estão na igreja. Estão na igreja. Mas está desviado. O nome dele está fora. O nome dele está arriscado. Olha o que Jesus falou. Olha o que Jesus falou. Naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, eu preguei em teu nome, expulsei demônio. Em teu nome fiz maravilha, Senhor. Em teu nome eu preguei a tua palavra, Senhor. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas Jesus, ele pregava o seu nome e o senhor não conhece. Por que o senhor não conhece? Ah, evangelista, boa pergunta. Eu não conheço, porque ele não está no meu livro da vida. O nome dele foi arriscado. Quando estava o nome dele lá, íntegro no papel, escrito ali com meu sangue, ele fazia parte da salvação. Mas através dessa vida imunda dele, essa vida suja, o nome dele foi arriscado do livro da vida. Apartai-vos de mim. Ah, mas entreguei sua ceia. Apartai-vos de mim para o lago de fogo. Você que não honrou o sangue de Jesus, que lhe deu a salvação. Nós vemos quanto crente abusando da paciência de Deus, em vez de se arrepender dos seus pecados, fica enfiado dentro do pecado. A Bíblia fala que o nosso corpo não é para dividir com meretriz, com prostituta. O nosso corpo pertence ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou falando com esse que deixa sua mulher em casa e vai andar atrás da mulher dos outros. Crente sem vergonha. Mulher sem vergonha. Crentalhada sem vergonha. Safada. Desonrando o nome do Senhor. Então nós vemos: aquele que pecar contra mim, eu riscarei o seu nome do livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, quantos crentes estão na barca do diabo, estão indo para o inferno e não querem saber de se arrepender. Para você se arrepender, você é perdoado. Se você se arrepender de coração. Não é porque você foi descoberto, não. Mas se você se arrepender de coração, todo aquele que confessa o seu pecado e deixa, encontrará misericórdia, encontrará perdão diante de Deus. Então nós vemos, louvado seja Deus. Olha a situação de Israel. Nós vemos que ali no livro de Êxodo que nós lemos, no capítulo 19, olha como começou, essas coisas todas, né? Então, nós vemos que quando fazia 2 meses que Israel saiu do Egito, mais ou menos, eles saíram deixa eu ver o nome do lugar que eles estavam aqui, não é? Quando eles saíram do Egito e Refidim, né? Refidim o nome aqui, né? Eles partindo ali de Refidim e chegaram até Sinais. Ali em Sinais eles armaram o acampamento e começam a observar nessa lição alguns detalhes que nós vamos falar. Muito bem. No versículo 19, versículo 3, já começa, olha bem. Assim que eles acamparam ali em Sinais, no pé do monte, muito bem.
Moisés subiu a Deus, subiu no Monte Sinai, e Deus, o Senhor, o chamou do monte. Olha, Deus estava lá no monte, e de lá de cima Deus o chamou. Naturalmente todos ouviram porque era a voz de trovão. E Deus o chamou ele do monte, dizendo, assim que ele chegou diante de Deus, lá nas alturas do Monte Sinai, assim falará a casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Olha, Moisés, assim que você vai falar para os filhos de Israel. Agora ele já saiu, está livre do Egito, agora está todos aqui acampados, agora eu vou começar a trabalhar. O que você vai fazer, vai falar para eles, para termos o contato, para eles conhecerem o Deus de Israel. Agora nós vamos se apresentar. Vós tendes visto, isso que você vai falar para ele, ó Israel, vocês têm visto que Deus fez lá no Egito, quantos sinais ele fez. Você viu ele abrir o mar vermelho. Vocês viram com seus olhos tudo aquilo que ele fez. E vejam, no versículo 5, agora, pois, se cuidadosamente, diligentemente, vocês ouvir com cuidado a minha voz e guardares o meu concerto, a minha aliança, o meu pacto que estou fazendo com vocês, se vocês guardarem, vocês serão a minha propriedade particular, peculiar. Vocês são um povo especial para mim. De todas as nações, vocês são escolhidos para ser meu sacerdote. É através de você que eu vou comunicar com todo mundo. Louvado seja Deus. Porque toda a terra é minha. Todo planeta é meu. Todas as estrelas do céu é minha. Todos os litros de água que tem no mar é meu. Toda a quantidade de terra que existe no planeta é minha, eu que sou dono. Tudo que existe em cima da terra e debaixo da terra, tudo é meu, eu que sou dono. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. E povo santo. Estas são as palavras, Moisés, que você vai falar para os filhos de Israel. Se eles obedecerem, eu sou Deus dele e ele é meu povo escolhido, separado. Muito bem. E veio Moisés veio e desceu do monte e chamou os líderes de Israel. E pôs diante dele todas essas palavras que o Senhor tinha ordenado. Explicou para todos os líderes de Israel. Olha o que eles falaram. Nenhuma só voz. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos. Faremos. Então nós vemos, louvado seja Deus, e relatou Moisés ao Senhor. Moisés voltou ao Senhor e relatou
o qual foi a resposta do povo. Tudo certo até aí. Então nós vemos, louvado seja Deus, que Deus ainda em particular falou com Moisés. Moisés, disse o Senhor a Moisés, versículo 9, eis que eu virei a ti no meio de Israel, numa nuvem espessa, numa nuvem escura, para que o povo ouça, para que todo Israel ouça eu falando contigo face a face. Olha, então nesse dia, eu quero que todos ouçam eu falando contigo face a face. Disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e santifica-lhe. Então, o povo tinha que ir e santificar diante de Deus para poder encontrar com Deus. Então eles tinham que lavar sua roupa, tomar banho, e em 3 dias eles não podiam ter relação sexual, a mulher, o marido com mulher. Eles não podiam, eles tinham que ficar sem ter relação, marido e mulher, nesses 3 dias de purificação. Não é? Vamos ver aqui, no versículo 14. Então Moisés desceu do monte e o povo santificou o povo. Lavaram os seus vestidos e louvado seja Deus. E assim aconteceu, né? E no versículo 17, e Moisés levou o povo fora do arraial para encontrar com Deus e puseram-se ao pé do monte. Muito bem. Versículo 20. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, o pico do monte, chamou o Senhor a Moisés do pico do monte. Deus chamou a Moisés. Deus chamou a Moisés. Vamos ver agora a continuação aqui. 32, Moisés subiu, não é? Que naturalmente ele ia buscar a tábua dos 10 mandamentos, que é onde ia iniciar os mandamentos, não é? A que Israel ia ter que seguir, não é? Diante daquelas regras de Deus, diante dos mandamentos do Senhor. E assim que Moisés subiu ao monte, olha bem, Êxodo 32, e vendo o povo, Moisés ficou lá 40 dias e 40 noites, não comeu pão, tá? Tudo, vamos ver, Êxodo 32, versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram, levanta-te, faze-no, louvado seja Deus, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que sucedeu. Veja, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, que eles mal tinham acabado de fazer um juramento. Tudo que o Senhor falar, nós faremos. Deus mandou chamar Moisés. Quando Deus estava ali falando com ele, nós vamos ver agora é a mesma passagem, só que ali Moisés, em Deuteronômio capítulo 5, ele está reproduzindo o assunto. Muito bem, diz assim, Deuteronômio capítulo 5, versículo 4.
4, versículo 5 e o versículo 6. Então vejo, quando estava aquela... que Deus estava falando com ele, olha o que Moisés escreveu, como ele colocou. Deuteronômio capítulo 5, versículo 4. Do meio do fogo, ali do monte, o Senhor Deus falou com vocês face a face. Deus falou com Israel cara a cara. Versículo 5. Vocês ficaram com medo do fogo e não subiram o monte. E por isso eu me coloquei entre o Senhor Deus e vocês. E ele disse: meu povo, olha o que Deus disse. Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. O povo de Israel, olha bem, Êxodo, capítulo 32, versículo 4. Olha, eu quero ler aqui, Êxodo 32, versículo 4. Olha a cara de pau desse povo. Então, vou ver do 1 até o 4. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Araão e disseram-lhe: levante-se, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Versículo 2. E Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estão na orelha de vossas mulheres, filhos, Então todo o povo arrancou o pendente de ouro que estava nas suas orelhas e trouxeram a Arão. Olha o versículo 4. E Arão os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os deuses, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. Olha a controvérsia. Deus tinha acabado de falar para ele. Quando apareceu na nuvem espessa, nos trovões, na lavareda de fogo, naqueles terremotos, todo Israel estava com medo e Deus falou com ele: meu povo de Israel, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, da terra aonde vocês eram escravos. E vejo, louvado seja Deus. Agora, mais para frente ali, ele manda fazer um bezerro e fala: esse é o Deus que nos tirou da terra do Egito. Até um tempo atrás, aquele Deus ali estava como um brinco na orelha de cada um, no focinho de cada um, que eles tiraram das suas orelhas e fizeram aquele bezerro de ouro e falaram que era o seu Deus. E vejo, louvado seja Deus, ainda ele não contente, versículo 5, e Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e Arão apregoou e disse:
amanhã será festa do Senhor. Festa do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, que Deus revelou ali para Moisés, né? Desce, Moisés. Desce porque o povo estão desviado. Veja aqui o versículo 6, irmão. E no dia seguinte, madrugaram, acordaram cedo, e ofereceram holocausto, e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer, a beber. Depois levantaram-se a folgar. O que é esse folgar? Que não é para comer, não. Comer já está escrito. Não é para beber, não. Beber já está escrito. Isso aqui, eles levantaram para adulterar. Para fazer festa de sexo. Mas você tem certeza? Tenho certeza disso. Como que eu vou provar isso na Bíblia? Eu vou provar porque Paulo foi quem disse. Paulo foi quem disse. 1 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ver do versículos... Vamos ver. 1 Coríntios, capítulo 10. A mesma festa lá, Paulo está falando lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos ver? 1 Coríntios, capítulo 10. Eu queria ver do 7 a seguirmos, não é? Mas eu vou ver aqui se eu pego um pouquinho mais para baixo, porque eu vou colocar a mesma situação da igreja de hoje, tá? Tá? Então, olha aqui. Paulo falando, né? 1 Coríntios, capítulo 10, que diz assim. Vamos ver do versículo 1 a seguir, que fala assim, olha, não devemos tentar a Cristo, que nem o bezerro de ouro lá. Eles tentaram a Deus. Como alguns dos israelitas o tentaram. Agora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés. Vou adiantar um pouquinho aqui. E comeram do mesmo manjar espiritual. E beberam todos da mesma bebida espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Vamos ver do versículo 6 a seguir? Olha assim. E estas coisas que aconteceu com eles lá, foram-nos feitas em figura. Então, para nós vermos o que aconteceu lá, como se fosse para nós fazer ter como figura. Para nós aprendermos. Não é? E não cometer o mesmo erro que eles cometeram. Para não cobicemos as coisas má como eles cobiçaram, desejaram no seu coração. Não vos façais, pois, idólatra.
não vos façais por idólatra. Por idólatra. Uma pessoa que permanece no erro é idólatra. É idólatra. Como algum deles, conforme está escrito. O povo assentou-se, a festa de Arão lá, a comer e a beber. E levantou-se para folgar, para adulterar, para se divertir. Vamos continuar o versículo aqui. Versículo 8. E não nos prostituamos, como algum deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. Aqui ele está falando de número lá, aquela coisa de Balaão, né? Muito bem. Versículo 9. Né? E não tentemos a Cristo, como algum deles também tentaram, e pereceram pela serpente, porque eles foram reprovados por Deus. Eles foram reprovados por Deus. Nós vamos ver aqui no versículo que o efeito do pecado deles. Nós vamos vermos aqui que diz assim, né? Êxodo capítulo 32, né? Versículo 34 agora, né? Que diz assim: vai, pois, agora, conduz esse povo, Moisés, para que onde eu tenho dito. Aí, agora volta ao assunto. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém, no dia da minha visitação, que eu vou visitar, vou cobrar deles o que eles fizeram. Visitarei nele o seu pecado. Visitarei nele o seu pecado. Vamos ver o que aconteceu com muitos. Capítulo 28, versículo 28, 32, 28, diz assim, olha o que aconteceu. Moisés, o próprio Moisés, olha bem. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. 3.000 homens foram apedrejados porque eles se incentivaram a fazer aquela múmia de bezerro de ouro lá. E todos eles foram apedrejados. Então não era, Deus não riscou o nome do mundo, mas daqueles que fizeram aquela coisa, eles foram condenados pelos seus pecados. Então nós vemos, louvado seja o nome do Senhor. E Deus trouxe ali enfermidade para eles. Veja que muitos outros que pecaram contra o Senhor foram mordidos pela serpente no deserto. Outros foram tragados, desceram à sepultura vivo. Então nós vemos, como diz ali Número capítulo 15, veja como que eles pagaram pelos seus pecados, porque eles não se arrependiam de coração, eles não voltavam a Deus. Então nós vemos, irmãos, os dias de hoje, esses irmãos que ficam escandalizando o evangelho do Senhor Jesus, que fica aí dando uma de pastor, de crente, dando mau testemunho, emprestando o seu corpo para o adultério. Então nós vemos, o seu dia vai chegar, se você não se arrepender.
Viu? Seu dia vai chegar. Como chegou o dia daqueles israelitas desviados. Como chegou o dia de muitos crentes desviados, que não queriam saber de consertar com o Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, para nós concluirmos, né? Nós vamos ver aqui o Salmo 69, não é? Versículo 27 e 28. Eu gostei demais desse salmo aqui, viu? Salmo 69, para nós encerrarmos, não é? Salmo 69, versículo 27 e versículo 28, que diz assim, achei aqui, glória a Jesus, agora achei, diz assim, toma nota de todos os pecados deles, lá no livro da vida, e abriu os seus livros, aonde está anotado. Toma nota, que é a palavra de Deus dizendo. Toma nota de todos os pecados dele. Só Deus é que pode anotar o pecado. Só Deus. Eu não posso anotar pecado de ninguém. Pastor também nenhum. Só Deus que pode anotar. Está nos livros lá, tem no livro lá, Memorial de Deus. Não os deixe fazer parte da tua salvação. Toma nota dos pecados dele. Veja o que ele está fazendo. Esses pastores estão fazendo. Andando com mulher dos outros. Olha, toma nota do pecado dele. Esses pastores que estão com o nome riscado do livro da vida. Porque se ele está em pecado, o nome dele está riscado do livro da vida. Então nós vemos, louvado seja Deus, aquele que pecar contra mim, eu riscarei o nome dele do meu livro, do nome do livro da vida. Toma nota, Senhor, do pecado dele, e não deixe que ele participe da tua salvação. Versículo 28. Que o nome dele seja riscado do livro da vida, e que não seja colocado na lista dos que te aborrecem, que o obedecem. O nome dele não deve de fazer parte no livro daqueles que obedecem a ti, Senhor. É a Bíblia que está falando. Então, eu não tenho compromisso com pastor nenhum, tá? Com pastor nenhum. Se você tem título de pastor e fica na sem vergonhice, o problema é seu, tá? Mas eu tenho que falar por causa da Bíblia, não é? Por causa da Bíblia, para todos nós falarmos dela. Agora, seu chapéu serviu na sua carapuça, você tem que se converter, entendeu? Você tem que se converter. Não fica aí com pele de lobo no meio das ovelhas, tá? Enganando, fazendo essa sem vergonhice, né? Tá cheio de pastor, tá cheio. Presidente, tá cheio, tá cheio. A gente vê, ele só se arrepende quando ele é descoberto. Aí sai na mídia, tudo, aquele escândalo, mas é necessário que venha escândalo. Mas ai do homem, por quem o escândalo vem, a conta vai chegar. A conta vai chegar. Então nós vemos, né, o livro da vida. O livro da vida. Nome de pastor safado não vai estar lá. Nome de crente sem vergonha não vai estar no livro da vida. Você só pode recuperar o seu nome se você se converter de verdade. Confessar os seus pecados. Deixar de pecar. E reconciliar
com a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.